Primeira vez, a segunda vez foi quando eu tinha uns 5, 6 anos. Meu pai começou a abusar de mim na infância. Ele disse que queria mostrar o quanto se importava comigo. O trauma sexual é um desconforto físico ou psíquico causado por uma situação externa. Normalmente esse trauma sexual ele é desencadeado por um abuso. Esse abuso sexual normalmente leva a pessoa a ser obrigada a fazer alguma coisa que ela não queria fazer. Quando eu chorei, ele riu e disse para eu parar de reclamar e não contar para ninguém. Normalmente a gente percebe as características pela mudança de comportamento. Normalmente a criança, ela tende a ficar um pouco mais quieta, mais retraída, apresentar algumas situações de medo, né, ou até agressividade. Are people afraid of you, Beth? Uh-huh. Who's afraid of you, Beth? John. Your brother. And why is your brother afraid of you? Because I hurt him so much. Mm-hmm. Okay. And at nighttime, what do your parents do to your door? Lock it shut. Why do they lock it shut? Because they don't want me to hurt John. Right. And they're kind of afraid of hurting John? Of you hurting John? Mm-hmm. Okay. Are they afraid that you might hurt them? Yep. Would you, Beth? Mm-hmm. When would you do it? Nighttime. Okay. Why would you do nighttime? Because I don't like them seeing me do it. But they can feel me do it. Mm-hmm. And what would you do to him, Beth? Stab them. No Brasil, crianças sofrem abuso sexual todos os dias. Já foram registrados mais de 16 mil casos, onde na maioria das vezes a criança foi abusada pelos familiares, sendo os pais, tios ou irmãos os principais agressores. O adulto pode ter todas essas características e levar a uma situação de depressão também. E eu acabei perdendo namorados, perdendo boa parte da minha vida, porque eu fiquei abalada psicologicamente, não conseguia saber o que era certo e o que era errado. O abuso hoje a gente pode ser considerado por outras formas também, inclusive a fala, né? Falas em que é colocada a criança numa situação desconfortável, né, de fundo sexual, e hoje nós temos muito a pedofilia. There was a nightmare that she had, and the nightmare was about a man who was falling on her and hurting her with a part of himself. Tell me about your birth father. What was that nightmare like? When he touched my vaginas Okay. until it bled, hurt it a lot until it bled. Os pais, eles devem ficar atentos à questão do comportamento da criança, né? Ver o que está acontecendo, o que fez com que essa criança mudasse tanto o comportamento. Porque é o primeiro sinal. Sempre que tem alguma mudança de comportamento, é importante que se investigue a causa. The repercussions of Beth's tragic childhood led to uncontrollable rage. Despite the love and nurturing of her adoptive parents, she took this rage out on herself, on her brother, and on them. Her acts of violence became more and more cruel and frightening. Eu, como psicóloga, eu digo que a primeira coisa, a mais importante no primeiro momento, lógico, a questão médica, é importante que essa criança passe por uma avaliação médica,
tá? Para ver quais as condições daquela criança, até que ponto essa criança foi fisicamente machucada. Agora, o machucado, o trauma emocional, realmente é a psicoterapia. Eu só tenho lembranças de momentos que marcaram meu corpo, principalmente o meu corpo, a minha alma e a minha cabeça, durante anos da minha vida. Eu acredito que a mulher, ela consegue falar mais a respeito devido a todas as proteções que existem hoje, as leis que protegem as mulheres. Para o homem, nós temos a questão do tabu, então é muito mais difícil para ele se expor. Quando eu chorei, ele riu e disse para eu parar de reclamar e não contar para ninguém. Então, eu continuei deitado na cama, de bruços, olhando para o teto. Eu só tive coragem de contar sobre o abuso depois de 15 anos. Na fase infantil, realmente provocam muitas marcas, né? E a criança tem que levar muitas vezes pela vida toda. Embora a criança hoje exista, assim, na sociedade muitos programas de apoio a essa criança. E na fase adulta também causa muito sofrimento, mas de qualquer forma o adulto ele tem mais bagagem emocional para enfrentar. Não que isso faça com que seja menos traumático. Foi, então, depois de tantas tentativas, frustrações, que eu decidi denunciar meu pai. Mas, como tantas outras pessoas que já denunciaram, sabem, acabou não dando em nada. E eu ainda continuo com a dor, psicologicamente, mentalmente, e sem acreditar em mais ninguém. Adultos e crianças sofrem todos os dias com traumas e as marcas deixadas pelo abuso. O acompanhamento psicológico é uma das melhores formas para a criança expressar o que sente, seja escrevendo ou desenhando sobre o que aconteceu. Entre 2013 e 2014, o número de casos no Brasil caiu consideravelmente. Em 2013, constaram 26 mil denúncias, sendo que em 2014 foram apenas 6 mil. O trauma ele deixa marcas emocionais muito fortes. O que eu considero é que essa pessoa que passou pelo trauma sexual, ela passa a conviver com isso, né? Vai fazer parte do dia a dia dela. Por isso que é muito importante toda assistência que essa criança ou esse adulto vai necessitar. Mas o trauma existe e deixou uma marca. É através do Disque 100 que o abuso sexual é combatido diariamente por milhões de brasileiros.